Olá, estamos em mais um A Hora da Dúvida Imobiliária, registral e notarial. A dúvida hoje é a seguinte: é possível partilhar um imóvel irregular em um divórcio? Um imóvel que não tem escritura em um loteamento irregular, é possível? Sim, é possível. E foi decidido no STJ isso, ou seja, teve que passar pela primeira instância, onde foi negada a partilha do bem imóvel irregular. Aí foi para a segunda instância, o Tribunal de Justiça novamente negou a partilha num divórcio de um bem imóvel irregular do casal. Precisou o STJ, ou seja, ir em um recurso especial para que uma coisa que aparentemente seria óbvia fosse decidida favorável ao casal. Então veja, sim, se você vai fazer um divórcio e tem bem que não está regular, é possível sim partilhar, tá? Quais são os fundamentos que existem por trás dessa possibilidade de partilha? Existe um valor pecuniário, né, para este imóvel que está irregular, e existe a posse, né? A posse é um direito reconhecido. Quantas vezes você penhora e os direitos possessórios daquela pessoa sobre o imóvel vai a leilão? Então, usou-se o mesmo raciocínio. Existe um valor. Todos nós sabemos que, é claro que é necessário e muito bom que todos os imóveis fossem regularizados. Um levantamento mostrou que 60 milhões de imóveis, 30 milhões estão irregulares. Então, nós temos muitos imóveis para regular, para fazer a regularização, né? E também, mas esses imóveis têm um valor, obviamente, que deve ser sim partilhado em um divórcio. Então, essa decisão foi muito inteligente, é uma decisão que eu acho que deve vigorar daqui para frente, né? Então, se você tiver um caso desse e tiver com problemas, use esse RESP, é o RESP 1739042. A relatora foi a ministra Nancy. E eu vou dar uma lida para vocês entenderem o caso. Então, foi feito um divórcio litigioso em um regime de comunhão parcial de bens. O casal era casado em comunhão parcial de bens. Então, os bens adquiridos na sociedade conjugal teriam que ser divididos. Pois bem, foi dividido o carro, e quando chegou nos direitos possessórios, o juiz de primeiro grau disse: entretanto, o fato do imóvel se encontrar localizado em loteamento irregular impede a partilha sobre os direitos possessórios. Aí foi para o tribunal, né? O tribunal manteve essa linha do juiz, né? Então foi para a primeira instância, o casal não conseguiu, em segunda instância não conseguiu. Quando foi no STJ, aí nós encontramos uma decisão realmente, que eu diria, além de muito legal, uma decisão justa e que se deve aplicar daqui para frente em todos os casos semelhantes, porque ela é muito clara, ela é muito objetiva e ela usa jurisprudências anteriores para embasar. Então, olha o que diz, tá? Eu vou ler só o final. Vocês podem ler depois tudo. Eu já passei o número do RESP. Se alguém tiver qualquer problema de achar esse RESP, manda um e-mail para ahoradodireitoimobiliario@gmail.com, que eu te envio esse RESP, tá? Eu vou ler para você aonde a ministra foi categórica e definiu tudo, ó. A despeito de não se poder, né, dividir,
Não se pode olvidar aqui, começa o voto dela assim, não, tem outras partes, eu vou ler a partir desta palavra. Não se pode olvidar que há uma parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por causas distintas, como, por exemplo, incapacidade do poder público de promover a formalização da propriedade em determinados parcelamentos, loteamentos ou edificações, ou até mesmo a hipossuficiência econômica ou jurídica das partes para dar continuidade aos trâmites necessários para que se atinja esse resultado. E tais situações, os titulares dos direitos possessórios devem receber a tutela jurisdicional. Gente, no Brasil são mais de 30 milhões de imóveis irregulares. Então, essa jurisprudência, ela é estritamente útil, ela é sensacional, tá? Então, ela fala assim, olha, nós sabemos, né, que existem motivos, vários motivos para um imóvel estar irregular. Mas, porque aonde que é a situação que você vê que está resolvido? Os titulares de direitos possessórios devem receber tutela jurisdicional, né? Então não pode ficar sem uma resposta, né? Diz a ministra. Aí vamos ler o que ela escreveu. Anote-se quanto ao ponto que esta corte consignou que, em tratando de imóvel situado em condomínio irregular, a penhora não recairá sobre a propriedade imóvel, mas sobre direitos possessórios que o devedor tenha, reconhecendo por a expressão econômica desses direitos e sua integração ao patrimônio do devedor. Veja que isso, ela menciona um RESP, a ministra, de 2010, essa decisão que eu estou falando para vocês, de que é possível dividir em um divórcio, partilhar bens imóveis que estejam irregulares, foi agora de 2020. Então, a ministra recorreu-se de uma decisão de 2010, um RESP também, que é o 901/906, para falar, olha, imóveis situados em condomínio irregular, a penhora não vai recair sobre o imóvel, ela vai recair sobre os direitos daquela pessoa, né? Os direitos possessórios que ela tem, né? Sobre o imóvel. Se o imóvel é irregular, não dá para indicar a matrícula, né? Porque não vai constar no imóvel. Então, você vai indicar os direitos possessórios que aquela pessoa tem. Então, você já enxerga que a posse, ela tem um valor econômico e é um valor que pode ser penhorado. Se pode ser penhorado, vamos poder também partilhar, né? Então, vamos lá, continua a ministra. De outro lado, também é importante destacar que esta corte possui entendimento de que, entre aspas, o expropriado que detém apenas a posse do imóvel tem direito a receber a correspondente indenização. Ora, se há uma indenização pela posse, claramente a posse tem um valor, então é possível partilhar essa posse. Esse também é um RESP que ela cita de 2009, nós estamos em 2020, ou seja, essa situação tem que ser pacificada, principalmente considerando que temos mais de 30 milhões de imóveis irregulares e as pessoas precisam partilhar isso, né? É preciso fazer uma divisão em caso de divórcio. Esse RESP aqui de 2009, que fala do expropriado, é o 1118/854, tá? Eu vou pôr tudo isso depois nos comentários. Aí a ministra fala o seguinte, olha, reconhece-se, pois, a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito de posse, bem como a expressão econômica do direito possessório como objeto de possível partilha entre cônjuges no momento da dissolução do vínculo conjugal, sem que haja reflexos
as discussões relacionadas à propriedade do bem. Uma coisa não se mistura com a outra, a ministra falou. Olha, direito possessório não mistura com direito de propriedade. O próprio nome já diz, se é um direito possessório, não estamos discutindo direito de propriedade. Então, não posso negar a partilha de um bem imóvel onde não existe a propriedade regularizada, mas existe a posse, falando em propriedade, porque eu não estou dividindo ou partilhando a propriedade. Na verdade, o que eu estou partilhando é a posse. E a posse, ela tem valor econômico, ela é penhorada, ela é indenizada, logo ela também será partilhada em um divórcio. Mas veja, precisou subir ao STJ para que isso ficasse claro. Eu espero que isso vire, inclusive uma súmula devia virar, se fosse possível, para que não se levasse mais um caso tão simples como esse e não se confunda mais o direito de posse ao direito de propriedade. Ninguém está partilhando a propriedade. Aqui o que se está partilhando é a posse que possui um valor econômico. Ainda que a propriedade tenha um valor muito maior, por isso que é importante regularizar. A regularização da propriedade ajuda tanto quem tem a propriedade regular, porque a propriedade dela se valoriza, como ajuda o próprio Estado, que os negócios deste imóvel vão ser todos regulares e vão gerar TBI, ganho de capital, IPTU, enfim. Quando você regulariza um imóvel, ganha-se e ganha-se. Ganha-se o cidadão e ganha o Estado. Mas enquanto não há essa regularização, o que se partilha não é a propriedade. Um imóvel irregular, o que se partilha é a posse. Aí a ministra termina assim: diante desse cenário, a melhor solução acerca da questão controvertida está em admitir a possibilidade da partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular, quando ausente de má-fé os possuidores, como na hipótese em exame. Era um casal que estava se divorciando e que amealhou aquele imóvel, ainda que irregular, foi o que eles amealharam. É a casa deles, né? Era a propriedade deles que eles estavam dividindo. E para que cada um, com a partilha, cada um consegue depois reconstruir a sua vida, né? E aí continua a ministra: resolvendo em caráter particular e imediatamente a questão que diz somente a dissolução do vínculo conjugal, relegando a um segundo e oportuno momento eventuais discussões a respeito da regularidade, formação e formalização da propriedade do bem imóvel. Veja, então ela fez a divisão, fez a partilha, e a questão da propriedade não é agora, não é nesse momento. Agora o que o casal precisava era partilhar o direito possessório. Então ela fala: forte nestas razões, conheço e dou provimento ao recurso especial para julgar procedente o pedido de partilha de direitos sucessórios sobre bem imóvel, indicado na petição inicial, deixando de majorar honorários por se tratar de sentença proferida na vigência do Código de 73. Bom, gente, então pode sim partilhar bem imóvel irregular. Esses bens, quando você está partilhando na realidade os direitos possessórios sobre esse imóvel irregular que existem um valor, tá bom? Então me parece que com essa decisão, muitas outras decisões não precisarão subir ao STJ, serão resolvidas logo em primeira instância de forma muito mais célere e eficiente para todas as partes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê um like. Se não gostarem, um dislike. Se ficar qualquer dúvida, faça. Aqui na hora da dúvida imobiliária, nosso objetivo é sanar a sua dúvida. Achei importante passar esse acórdão dos ministros do Superior Tribunal de Justiça
porque temos mais de 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil e provavelmente você conhece alguém, infelizmente, que está se divorciando, que tem um imóvel irregular e que precisa partilhar e que pode partilhar, tá bom? Espero que essa informação tenha te ajudado. Informação ela é sempre útil para melhorar a vida das pessoas. E esse canal, Luísa Mecheri, a hora do direito imobiliário, notorial e registral, acredita na informação. Então te vejo na próxima. Até lá!